noite a todos. Vamos iniciar a nossa noite de estudos do nosso querido Evangelho. Felizes por aqui estarmos juntos estudando sobre o nosso querido e amado Jesus. Na noite de hoje, nós estudaremos sobre ele. Olha que beleza, não é? Então, valeu a pena atravessarmos a chuva. Não é verdade? Porque viemos nos alimentar com o pão vivo do seu Evangelho. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet e os nossos irmãos que também vieram para a cura, que estão nas salas também, e os nossos queridos desencarnados, que também nos acompanham. Bom, vamos iniciar a noite de hoje com a leitura desta página maravilhosa do nosso irmão Baltazar, que está no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, Psicofonia do nosso querido Altivo. Intitula-se assim: O Mestre entre os Homens. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Meditemos sobre a figura de Jesus. Meditemos um tanto sobre sua passagem pela terra. Observemos alguns fatos marcantes da trajetória de Jesus neste planeta. A simplicidade do local de seu nascimento, sua posição de humildade e compreensão do Pai, o amor materno que o sustentou, seu crescimento entre o trabalho, sua entrada no próprio núcleo do judaísmo, falando da ideia de Deus para os chamados homens sábios da época, o divulgar uma doutrina baseada no sentimento do amor ao próximo, a capacidade de se manter despojado, mesmo sendo um ser superior, o enfrentamento das forças tenebrosas da ignorância e mesmo do mal, a certeza do seu fim próximo, a grandiosidade do enfrentamento das forças do mundo representadas por Pilatos, a morte, enfim. O Mestre esteve entre os homens com a certeza de que o seu trabalho seria proveitoso e por isso mesmo volta à Terra, dando continuidade aos sinais de que Deus estaria presente, sempre junto aos homens. Toda essa trajetória cristã mostra-nos como seria diferente o mundo se todos soubéssemos ver no comportamento de Jesus uma atitude a ser seguida. Como não soubemos ou não pudemos manter o clima de superioridade, de determinação em viver no bem, vamos adquirindo agora, lentamente, passados tantos séculos, milênios, os valores cristãos, até que possamos, novamente, ingressar no mundo em que ele viveu, um mundo de determinação, de esforço, de fortalecimento. Enquanto nos preparamos para entrar neste mundo, vamos estudando sua lei, seu comportamento, sua vida, fazendo disso um verdadeiro esforço para retornarmos ao trilho da vida cristã com Jesus. Que Deus abençoe a todos nós sempre. Paz, graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus. E agora nós convidamos a todos para juntos realizarmos a nossa prece, que dará início aos nossos trabalhos. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinito amor. Mestre Jesus, amor das nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, felizes, para recebermos juntos com os nossos irmãos a fonte viva do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Fortifica os nossos espíritos e elucida as nossas mentes. Pacifica-nos, Senhor, para que possamos compreender mais e mais todos os Teus ensinamentos aqui deixados. Abençoa as nossas irmãs que farão uso da palavra, a nossa querida Rose e a nossa querida Hortência. E que assim, Senhor, em Teu nome,
tu possas permanecer junto a cada um de nós. Que em teu nome, em nome de Deus e em nome de Leon Denis e de nossos guias, possamos dar por iniciado mais uma noite de estudo do nosso amado Evangelho. Graças a Deus, que assim seja. Então, na noite de hoje, nós estudaremos junto com a nossa querida Rose Maria. E depois, no comentário do nosso Vinha de Luz, na hora dos passes, será com a nossa querida Hortência. Vamos ler o Evangelho no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 3 e 4. Cristo. Item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Deixaremos o quinto item para vocês lerem em casa. E passaremos agora a palavra à nossa querida Rose. Que tenhamos uma boa noite de estudos. Obrigada, querida. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos iniciando o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que Kardec usa a frase de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Jesus vem dar cumprimento, vem dar efetivamente o que havia sido predito pelos profetas, né? Então nós estudamos agora nesse início do capítulo 1 as 3 revelações. A semana passada nós estudamos Moisés. Hoje nós estamos estudando o Cristo e na semana que vem nós vamos estudar o Espiritismo. Então é importantíssimo que a gente tenha essa noção. E quem possa ter perdido a Moisés, a lição da semana passada, pode inclusive achar no YouTube, na internet, né? Então hoje nós estamos estudando o Cristo. E é claro que o aviso, o anúncio da vinda de Jesus, ele é feito por muitos profetas. Muitos profetas fizeram essa predição, fizeram essa profecia da vinda de Jesus. Vários provérbios do livro dos Provérbios no Velho Testamento, vários provérbios. É só ir lá no Velho Testamento, na parte dos provérbios, você tem lá ali inúmeros provérbios que falam da vinda do Cristo, né? Então, Isaías, que é um profeta bastante conhecido, bastante respeitado pelos judeus, ele é chamado, inclusive, de poeta messiânico, porque é um dos que mais fala da vinda de Jesus à Terra, né? Então, ele é chamado profeta messiânico, e Jesus
mostrando aos judeus que ele era o Messias, ele faz inúmeras referências a Isaías, mostrando a profecia que Isaías fez com o que ele estava fazendo na terra, bem como Paulo. Paulo também usa muitas vezes Isaías, porque Paulo era doutor da lei. Então ele usa a lei para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias, né? Bom, Jesus o Cristo, ele vem dar cumprimento, então, à lei e aos profetas, mas ele não vem só fazer isso. Ele também vem desenvolver essa lei. Ele vem ampliar o significado daqueles mandamentos. Ele vem dizer que aqueles mandamentos eram muito mais do que 10 mandamentos seguidos. Ele vem dar, inclusive, o verdadeiro sentido àqueles mandamentos e à lei de Deus. Isso é belíssimo, porque só Jesus poderia fazer isso. Resumir toda a lei, os 10 mandamentos, e todos os profetas em apenas 2 mandamentos. Então ele vem realmente dar o verdadeiro sentido à lei e a tudo aquilo que os profetas trouxeram para nós, dizendo que poderia resumir toda a lei em 2 mandamentos apenas. Jesus também vem apropriar a lei, porque a lei foi dada lá por Moisés, lá, e ele vem apropriar essa lei ao adiantamento, ao amadurecimento que a humanidade tem naquele momento. Porque a humanidade lá da época de Moisés não tem o mesmo adiantamento da época de Jesus. Como a humanidade da época de Jesus não tem o adiantamento que nós temos a partir da doutrina espírita, que a gente vai estudar isso na semana que vem. Então Jesus veio também restabelecer a lei. Por que restabelecer? Restabelecer é estabelecer novamente. Jesus vem restabelecer a lei justamente porque ele tenta excluir aqueles adendos, aqueles apetrechos, aquelas adequações, aqueles enxertos que os judeus acrescentaram. Por conta de não cumprir a lei, eles fizeram pequenas adaptações que pudessem atendê-los de alguma forma, né? Então Jesus vem também condenar, isso é importantíssimo, condenar as falsas interpretações da lei. Por quê? No que os judeus não conseguiam interpretar a lei do jeito que era, eles falseavam, faziam essas adaptações, né, de acordo com os seus propósitos, e Jesus vem condenar também o abuso das práticas exteriores. Isso aqui é muito importante porque Jesus o tempo todo condena essas práticas exteriores. O lavar das mãos, que os fariseus criticavam Jesus, né? Ele critica, quando ele fala a parábola do bom samaritano, ele fala exatamente isso, que eles faziam tudo assim só para ver, só exteriormente. Porque no bom samaritano, o samaritano era proscrito, ninguém queria saber de samaritano, porque eles não tinham a mesma religião dos judeus, né? Então eles eram considerados um horror. E Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, ele diz que passa primeiro quem? O sacerdote. O sacerdote sabia a lei, então ele sabia que a lei deveria ajudar o próximo, e ele passa ao largo. O levita, que também era doutor da lei, também passa ao largo. Entretanto, o samaritano, que não conhecia a lei, entre aspas, vai lá e socorre. Então, Jesus faz o tempo todo, não só, eu escolhi essa parábola aqui, mas você tem inúmeras citações que Jesus fala sobre essa coisa aparente da lei, de cumprir a lei, né? Inclusive falando, uma das coisas mais sérias que Jesus fala é quando diz que eles são sepulcros, caiados de branco e podres por dentro. Isso é muito forte. E também quando ele diz, para mim, particularmente, é o que eu acho a frase mais forte de Jesus, quando ele diz aos fariseus que as meretrizes e os pecadores precederiam eles no reino dos céus. Por quê? Naturalmente, as meretrizes sabiam que eram meretrizes, os pecadores também. Mas os fariseus se achavam assim, o suprassumo. Então, enquanto você se acha suprassumo, quem acha que precisa melhorar, melhora primeiro, que nem a brincadeira da tartaruga com a lebre, né? Então, ele vem condenar essas falsas interpretações da lei e o abuso dessas práticas exteriores. Então, ele é taxativo quando ele afirma para todos nós: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra tudo que está na lei, até o último iota
e o último ponto. Está em Mateus capítulo 5, versículo 18. O que ele quer dizer com isso? Né? Em verdade, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra tudo que está na lei até o último iota e até o último ponto. Significa que não tem como nós passarmos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração sem que a lei de Deus esteja realmente, que é de justiça, amor e caridade, implantada na terra. Por isso que ele fala, né? Não tem como, enquanto não estiver vigorando na terra a lei até o último iota e o último ponto, nós não temos. A terra não passará de um planeta de prova e expiação. Então, enquanto a gente não tiver cumprido a lei, nós não temos ainda condições. Então, é preciso que nós façamos o que? E Jesus abreviou isso, que nos amemos uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Amarmos uns aos outros. No livro Consolador, eu comprei o novo, que o meu era tão velhinho que eu às vezes trazia até as folhinhas soltas. No livro Consolador é um livro, muitas pessoas já conhecem, claro, eu gosto muito de usá-lo. É um livro que perguntas são feitas a Emmanuel. Né? Então, na questão 282, é perguntado assim a Emmanuel: se devemos considerar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né, como a pedra angular. Antigamente, quando se construiu uma casa, fazia-se a pedra angular. Seria a pedra, o primeiro assentamento é a pedra angular. O que primeiro bota para depois colocar todas as outras. Né? Então, se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, porque Moisés é que vem, nós estudamos a semana passada, a primeira revelação é Moisés. Então, se nós devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Se a pedra angular é o Velho Testamento, qual é o papel, né? Qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens na terra? Resposta de Emmanuel: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. É a base, é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Olha que imagem bonita que ele faz. Né? O Velho Testamento é o alicerce. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. É nesse edifício, é nesse Evangelho que nós podemos nos aprimorar, que nós podemos, através dele, que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, o Evangelho é o edifício da redenção da alma. Como tal, devia ser buscada a lição de Jesus, não mais como qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo. Esse discípulo, preocupado com o seu adiantamento próprio, ele deve desdobrar as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, que é o papel da doutrina espírita que a gente vai estudar semana que vem. Então, nós que somos os discípulos, devemos desdobrar, desmembrar a edificação do Evangelho para o terreno definitivo do Espírito, porque o que nós somos espíritos, nós não somos pessoas. Então, a gente tem que exercitar, usar esse edifício do Evangelho para o nosso aprimoramento. É o que a gente veio fazer aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec pergunta assim: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, porque ele reformula a lei e tira todos aqueles adendos. Então, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, sem as adaptações, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Que é o que a gente vai estudar semana que vem. Se ele explicou tudo, tirou os adendos todos, qual é a utilidade do ensino dos Espíritos? Tem os Espíritos alguma coisa a mais a nos ensinar? Resposta dos Espíritos, só para a gente, porque a gente está falando de Jesus, isso vai ser explicado na próxima semana. Dizem assim os Espíritos a Kardec: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas. A gente falou aqui da parábola do samaritano. É uma crítica séria que ele faz à adoração exterior, às práticas exteriores. Então, a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Ele falava para as pessoas daquela época. E aí ele continua dizendo: agora,
quando o livro é escrito, né, quando começa a doutrina espírita. Agora é preciso que a verdade seja compreensível para todo mundo. É preciso explicar bem a lei e os ensinamentos de Jesus e desenvolver essas leis, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda os que a praticam. Então tem que explicar bem, porque tem gente que não conhece e tem gente que conhece, mas não pratica. Então é por isso que a gente na semana que vem vai estudar o Espiritismo, porque Jesus falava normalmente alegoricamente ou contando parábolas, contando histórias, e é preciso que hoje a gente adapte isso a essa humanidade dessa época, que não é a mesma da época de Jesus, né? Então a missão de Jesus não é uma coisa simples, como se ele fosse um legislador moralista. Moisés, sim, Moisés foi um legislador moralista, um grande legislador moralista, mas Jesus não é simplesmente um legislador moralista. Jesus é o representante de Deus que esteve na Terra. É o representante, tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. É o representante de Deus que esteve na Terra, e é através dos ensinos de Jesus, é através dos seus exemplos, naturalmente, que o Pai se revela a terra pela segunda vez. Ele se revela a primeira vez a Moisés com os mandamentos. E ele se revela por Jesus, a segunda vez à terra, com a vinda de Jesus pessoalmente à terra. E vocês podem acompanhar aí, que eu vou ler esse pedaço do item 4. Na página de vocês, tá, o item 4, na quarta linha. Está assim. Ele é Jesus, né? Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino do céu. Essa é a primeira coisa. Essa vida que nós vivemos aqui não é a verdadeira vida. A verdadeira vida não é essa, mas sim a que está no reino dos céus. A verdadeira vida é a vida espiritual, porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui um tempo neste corpo, adquirindo experiência para o nosso espírito. Quando o corpo se acabar, ou por uma doença, ou por um acidente, ou por uma velhice, você vai continuar a sua caminhada. Então essa vida aqui não é a vida verdadeira. E isso é a primeira coisa. A segunda coisa, ele vai dizer, Jesus veio ensinar aos homens o caminho que os conduz a esse reino. Tanto que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio ensinar esse caminho que conduz a esse reino e os meios de se reconciliarem com Deus. Ele vem dizer que não era aquele pai vingativo. Ele conta inclusive a história do filho pródigo, que ele desbarata malbarata toda a família, toda a fortuna, e ele quando volta ele é recebido. Né? Então ele vem ensinar como é que nós podemos nos reconciliar com Deus. Isso é importantíssimo, porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. Cada vez que nós nos afastamos da lei, nós sofremos, não é porque Deus castiga, é porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. Se eu me afasto, eu não sou justo, eu não amo, eu não pratico caridade. Então Jesus vem dizer, olha, vocês podem se reconciliar com o Pai, que Ele é Pai. Né? E ele vem nos convidar, né? Nos ensinar a reconciliar-se com Deus e vem preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. As transformações que a humanidade sofreria, que nós estamos vendo aí, para chegar a esse entendimento da lei. Entretanto, ele não disse tudo. Sobre muitos pontos, ele limitou-se a lançar o germe das verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O germe, lançou a semente, lançar o germe das verdades que ele mesmo declarou não podiam ainda ser compreendidas. Quando Jesus fala, tem muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não havia ciência, não havia parte cognitiva que eles pudessem entender aquilo ali. Então Jesus, moralidade também não havia. Calcula você dizer para uma pessoa que o escravo é irmão dela. É uma coisa, né, forte para aquela época. Então ele disse, naturalmente, que ainda não poderiam ser compreendidas. Falou de tudo, Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para perceber o sentido oculto das suas palavras, eram precisas novas ideias e novos conhecimentos.
Hoje, nós entendemos muita coisa do que Jesus falou pela própria ciência, pelo próprio desenrolar, pelo amadurecimento da humanidade. Eram preciso novas ideias, novos conhecimentos, viessem nos dar a sua solução, a solução do sentido oculto que Jesus falava. Né? E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que nós encarnamos. É claro que a gente sabe que é para chegar à perfeição. Mas há também no restante da questão um ensinamento precioso. Nós encarnamos para que o nosso espírito, não são as nossas pessoas, o nosso espírito entenda que como espírito nós precisamos fazer a parte que nos cabe na obra da criação. A gente precisa entender que a gente precisa cuidar desse planeta, cuidar uns dos outros. Isso é o amadurecimento que a humanidade vai tendo pouco a pouco. Então, nós encarnamos para isso. A gente vê isso com clareza. Hoje mesmo a gente estava falando aqui, sabe como é que é? Velhinho está sempre falando dos netos, né? Então, eu estava falando com a minha amiga, ela falando da neta dela, certas coisas que ela fala, certas citações que fala. A diferença, não vou nem dizer para mim, mas a diferença, por exemplo, dos meus filhos. Então você vê que a humanidade amadurece e as pessoas estão tomando ciência que nós estamos todos no mesmo barco. Que o que acontecer com um vai respingar no outro. Então, porque era assim, ó, cada um guardado em si mesmo. Então, isso é um dos objetivos que a gente tem de estar encarnado. Agora, nós percebemos que todas as religiões cristãs têm como símbolo a cruz. Você entra em qualquer lugar que se diga cristão, está lá uma cruz, porque a maioria das religiões cristãs, elas acham que o ápice da vinda de Jesus à Terra é a crucificação. Elas acham que o máximo que representa Jesus na Terra é a crucificação. Exceto nós que somos cristãos espíritas, que a gente não tem esse entendimento. Né? E por que o cristão não tem a cruz? Por que o cristão não fala da crucificação o tempo todo? Por que ele faz isso? Porque para nós que somos espíritas, a representação, a importância maior da vinda de Jesus à Terra não é a crucificação. A crucificação, diga-se de passagem, é até, naturalmente, um equívoco que a humanidade comete com relação a Jesus. E é claro que a gente não vai louvar os equívocos. Né? Na realidade, para nós, espíritas, a razão da vinda do Cristo à Terra está, assim, nos seus exemplos, nos seus ensinos, nas novidades, entre aspas, que ele traz. Tanto que ele chama essas novidades de boa nova. Ele está trazendo a boa nova. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, é a boa nova que ele traz. Então, para nós que somos espíritas, não é a crucificação que é mais importante para nós. Mais importante são os exemplos que precisam ser seguidos, os ensinos que precisam ser aplicados e essas novidades que precisam ser incluídas no nosso dia a dia. Isso é que é importante para nós que somos espíritas. E a boa nova é o Evangelho de Jesus. Nenhum espírita afirma ou diz, ou já falou isso, né, que o sangue de Jesus, ou a crucificação, ou o sofrimento de Jesus nos salvou. Ninguém vai dizer isso, porque não foi esse o objetivo de Jesus. Né? Jesus não redimiu com o seu sofrimento pecado de ninguém. Né? O espírita sabe que os ensinos de Jesus, os exemplos que ele nos deu, e todo o estudo do Evangelho de amor, isso tudo, esse conjunto, os ensinos, os exemplos e o estudo do Evangelho, é que nos salvarão como? À medida que nós entendermos esse Evangelho, esses exemplos, esses ensinos e os praticarmos. Só saber de cor não vai adiantar. Então, essa salvação até pode existir, desde que a gente faça a nossa parte. Aquela salvação que foi crucificado e salvou, não tem nenhum significado para nós, que nós sabemos que não foi esse o objetivo que ele veio à Terra. Né? Não foi esse. Há uma passagem de Jesus que mostra isso aqui perfeitamente. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente vai ver tanto que os 4 evangelistas, todos eles fizeram essa anotação. Às vezes algumas passagens de Jesus estão anotadas só em Marcos e Mateus,
outras estão só em João, mas essa anotação que a gente vai ler aqui está anotada pelos 4 evangelistas e Kardec usa essa citação do Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação, que é ótimo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 18. Capítulo 24, item 18. O capítulo 24 é o capítulo que fala: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Se você sabe alguma coisa, divida isso que você sabe com os outros, que é o que a doutrina faz. Se nós entendemos o Evangelho de Jesus, dividimos com aqueles que até ali não tinham entendido. Então, é o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E o item que ele coloca é o item 18, que é carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. A gente já viu aqui que Jesus falou para nós que essa vida aqui não era a verdadeira vida. A verdadeira vida era a vida do Espírito. Então, palavras de Jesus anotadas pelos 4 evangelistas. Diz assim Jesus: chamando para junto de si o povo e mais os seus discípulos. Jesus chama o povo que estava lá e mais os discípulos. Jesus lhes disse assim: se alguém quer me seguir, por isso que é bom estudar o Evangelho. A gente vai parar nessa frase. Se alguém quer me seguir, é um convite. Quem quer vai, quem não quer não vai. Mas ele diz: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo. Diga não ao seu egoísmo. Faça aquela passagem do homem, do moço rico, é lindíssimo. O moço rico queria seguir a Jesus. Jesus, quando olha para ele, vê que ele era muito apegado às coisas materiais. Ele tinha muitos bens, ele era riquíssimo. E Jesus então fala para ele: se você quer me seguir, primeiro fala para ele que tem que seguir a lei. Ele fala: não, mas eu sigo a lei desde a infância. E aí Jesus fala para ele: então, se você quer me seguir, vai, vende tudo que tens e segue-me. E ele não conseguiu renunciar a si mesmo. Ele não consegue se desfazer dos seus bens e seguir a Jesus. Então, renuncie a si mesmo, diga não ao egoísmo, é a condição para seguir Jesus. É renunciar a si mesmo. Não é viver dentro da toca, sem pentear cabelo, não é seguir a Jesus, é renunciar a si mesmo. Quer dizer, fazer alguma coisa em prol do outro que você sacrifique a você mesmo. É isso que ele está dizendo, porque nada radical aqui. Então, se alguém quer me seguir, quer dizer, qualquer pessoa, não é só meia dúzia de pessoas, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz, portanto, não lavou pecado nenhum, não redimiu pecado, o sangue de Jesus não tem poder para lavar. O mesmo sangue de um Jesus encardiria qualquer roupa branca, porque é sangue, né? Então ele coloca aqui: pegue a sua cruz. Portanto, nós não estamos salvos. Nós precisamos nos salvar com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho, né? Pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, a gente lembra também outra passagem de um moço que tinha os celeiros cheios de grãos, mas aí a colheita dele, mais ainda, tinha grão pra caramba, que ao invés dele pensar, não passou na ideia dele nem um pouco, de dividir alguma coisa. Ele pensou que ia fazer celeiros ainda maiores. E o que aconteceu? Naquela noite mesmo, ele morreu. Então ele está colocando aqui: porque aquele que quiser salvar-se a si mesmo, se perderá. Podia ter feito alguma coisa, mas se perdeu porque o planejamento reencarnatório não foi cumprido. Aquele dinheiro todo que ele tinha não era para ele aumentar cada vez mais celeiros, era para ele naturalmente. O dinheiro é dado justamente para isso. O dinheiro é um bem muito bom, quando bem utilizado. Então, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, ele fala aqui do Evangelho. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com o efeito de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder-se a si mesmo. Você tem a glória do mundo e você perdeu sua encarnação. Você olha como essa passagem de Jesus, anotada pelos 4 evangelistas, fala bem o que foi que Jesus veio fazer aqui. Que sacrifício foi esse que ele fez? Porque ele morreu na cruz para lavar os nossos pecados? Não tem nenhum. Ele fala aqui, ó. Se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que adiantará servir a um homem, ganhar todo o mundo e perder-se a si mesmo. Né? É muito bonito isso. Então, a gente vê que primeiro nós tivemos Moisés, que foi estudado na semana passada,
é a primeira revelação, é o primeiro mensageiro divino, é Moisés. Né? Moisés vai ao Monte Sinai, e no Monte Sinai ele recebe a base da justiça do mundo. É o primeiro mensageiro divino e é a primeira revelação. Primeira vez que Deus se apresenta à Terra, se apresenta por Moisés. Então nós temos depois Jesus, que é a segunda revelação, né? É o segundo mensageiro que vem à Terra, naturalmente, para mostrar no Monte Tabor aquele fenômeno. Isso aqui particularmente é minha opinião, né? Não está escrito em livro nenhum, mas ele vai ao Monte Tabor e ali há o fenômeno da transfiguração, que para mim é o fenômeno mais bonito da vinda de Jesus à Terra, quando ele se mostra para aqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, quem era ele. Mostra a grandiosidade daquela luz. E ele conversa com Moisés e Elias, mostrando neste fenômeno ali a importância de estarmos encarnados. Por que nós encarnamos? Ele mostra isso. E mostrando isso, ele demonstra o amor e a misericórdia de Deus para com todos nós, seus filhos. A gente pode errar, mas pode se quitar com a lei em outras vidas, porque ele mostra ali a imortalidade da alma. A verdadeira vida não é essa vida, é a vida do Espírito. É essa saga do Espírito até ele chegar à perfeição. E finalmente temos Jesus, né? Mostra isso, e depois nós temos a terceira revelação, que é na semana que vem, o Espiritismo. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, é o terceiro mensageiro divino. E ao invés de ser também ou no Monte Tabor ou no Monte Sinai, na realidade a doutrina espírita vem para a Terra inteira. Para a Terra inteira. E convoca a humanidade toda para caminhar para Deus. Para acelerar a sua caminhada. E explica como é que nós podemos fazer para acelerar essa caminhada. No Livro dos Espíritos há uma pergunta que os Espíritos colocam. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Aquele que tem um objetivo, ele não se perde, ele não perde tempo, ele não desperdiça a sua oportunidade. Né? Então, esses são as três revelações, os 3 mensageiros divinos que vieram à Terra para mostrar como é que a humanidade podia acelerar a sua caminhada. No livro Consolador, na questão 283, Kardec é perguntado assim a Emmanuel. Com referência a Jesus, que é o nosso estudo de hoje, né? Como é que nós podemos interpretar os sentidos das palavras de João? João, o evangelista. Então, João disse no início do evangelho dele, no primeiro capítulo, versículo 14, João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, perguntam a Emmanuel, como é que se pode interpretar essas palavras? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O que Emmanuel diz? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo. Jesus não era o representante de Deus na Terra. Jesus não foi um filósofo, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Ele tinha um corpo humano, ele estava no meio de nós, mas ele era um espírito puro. Então a gente não pode confundir isso. Você não pode deixar de pensar, não pode de maneira nenhuma imaginar que ele foi um filósofo, porque ele não foi um filósofo, nem poderá classificá-lo entre os valores propriamente humanos, porque era um espírito puro. Enviado de Deus, Jesus foi o representante do Pai, junto ao rebanho dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Ele veio para nós, filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Por isso que ele cita o filho pródigo. Né? Ele cita isso. Ele nos ensina como nos quitar, como nos reconciliar com o Pai. Ele diz, cuja tutela desses filhos transviados, cuja tutela Jesus foi confiada essa tutela nas suas ordenações, ainda no infinito. Ainda que a gente estivesse já na Terra, como a gente está. E ele diz assim, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Jesus não disse assim, não posso ir lá para aquele monte daquela gente
esquisita, não, aquele monte de ignorantes. Ele não fez isso, não. Ele não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Ao passo que, às vezes, a gente tem que fazer um ensinamento para alguém que a gente acha que está sabendo menos que a gente. Ah, aquele povo lá, não. Assistidos de rua, de necessidade de rua, não quero trabalhar nesse trabalho, não. Né? Então, Jesus não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando cumprimento às palavras do apóstolo que foram referidas. Na palavra do apóstolo está escrito assim: no princípio era o verbo. No princípio eram as profecias, o que estava escrito. No princípio era o verbo. E aí ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, todas as profecias se cumpriram, porque Jesus pegou um corpo de carne e encarnou entre nós. Isso é muito bonito, essa passagem. Né? Depois, ele na pergunta 286, desse livro mesmo, é perguntado assim: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? A culminância da vinda de Jesus na terra é a crucificação? O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Aquela cruz enterrada na cabeça, aquele coração sangrando? O sacrifício de Jesus é para ser apreciado nesse sentido? Resposta de Emmanuel: o Calvário representou o encerramento da obra do Senhor na terra. E foi o encerramento físico de Jesus, porque depois da crucificação ele fica 40 dias explicando aos apóstolos como é que eles deveriam proceder para continuar a tarefa. Então, o Calvário representou o encerramento da obra do Senhor na terra, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou todos os dias da sua passagem pelo planeta, inclusive quando ele não estava mais aqui, fisicamente. Todos os dias, mesmo os 40 dias após a crucificação dele, ele estava presente com os apóstolos. Os apóstolos vinham. No caminho, ele aparece para os apóstolos. Né? E ele diz assim: e o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do mestre. Quem é o nosso guia e modelo? É Jesus. A gente tem muita gente que a gente gosta, são não sei que lá, fulano de tal, mas o nosso guia e modelo é Jesus. Ele veio somente à terra para isso. Ele diz: e o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do mestre. Porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Porque essa felicidade na terra é fugidia. Eu estou feliz, claro que não é o caso agora, né? Mas vamos dizer que fosse uma moça jovem e bonita. Eu estou feliz porque sou jovem e bonita. Quanto tempo vai demorar a juventude e a beleza? Eu sou feliz porque eu tenho dinheiro. Se alguém me passar um golpe tem aí uma parada, e aí você bota o seu dinheiro lá e já era. Então, ele vem explicar para nós o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos, todos nós, edifiquem no íntimo essas virtudes. E é difícil? Claro que é difícil. A lei de Moisés, que não estava nem explicado por Jesus, os judeus faziam adaptações. A lei de Jesus, que está explicada, a lei, segundo o que ele explicou, a gente tem vontade de fazer adaptação. Tem muita gente que acha que é melhor você dizer que você faz caridade dando roupa que você não quer mais. Não vou nem dizer roupa velha. Roupa que você não quer mais. É diferente. A gente vai lá ver qual é a caridade segundo entendia Jesus. Né? Primeira coisa que ele fala é o quê? Benevolência, boa vontade com todo mundo. A gente tem boa vontade com meia dúzia de 3 ou 4 que são assim, nossos chapinhas. Né? Benevolência para um com tolerância, que é indulgência para com as imperfeições dos outros. A gente quer que os outros tenham tolerância com as nossas imperfeições, mas não a gente com os outros. E perdão das ofensas. Essa é a caridade segundo Jesus. Agora, isso é difícil? É difícil. Tem tanta gente que fala assim: perdoa, mas não aparece mais na minha frente. Portanto, não é perdão. Então, o que vocês acham mais fácil diante da nossa imperfeição? Essa caridade de Jesus ou a gente doar roupa velha? Não, nem roupa velha. Roupa que eu não quero mais. É muito mais fácil isso. Então, mas ele fala que você tem que edificar esses ensinamentos, o Evangelho de Jesus, no íntimo. Essas virtudes têm que estar colocadas no íntimo. Por isso ele é o Cristo. E por isso nós somos os discípulos seguidores dele. Né?
Então, afinal, a gente pergunta, quais são as ideias, qual é a base doutrinária de Jesus, do Cristo? Ele foi claro. Poderia resumir toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Os deveres para com Deus. Quais são os meus deveres para com Deus? Oferecer a Deus alguma coisa? Olha, vou rezar não sei quanto para me dar não sei o quê. Não, os deveres para com Deus é respeitar o meu planejamento reencarnatório, é respeitar que Ele é meu Pai. E Ele me ama profundamente. Mesmo as coisas que eu passo para que eu possa aprender. Então, são os meus deveres para com Deus, é isso aí, entender que Ele é meu Pai. E os meus deveres para com o próximo. Essa é a base doutrinária do Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz, isso está anotado por Mateus no capítulo 24, 35, onde ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós estamos há 2000 anos das palavras, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente resumir num único verbo, numa única ação, é o verbo amar. Então, se nós nos amarmos uns aos outros, estaremos fazendo o que o Cristo quer que a gente faça, a base doutrinária do Cristo, né? Então, o Cristo é o mestre, está na página que vocês vão levar para casa, né? Cristo é o mestre e nós somos os discípulos. Vamos ver que discípulos que nós somos. Vamos pensar num mestre e em alunos. Mestre e alunos, né? Jesus, o mestre, nós, os alunos, os discípulos distraídos. Não tem na escola aquele aluno que está assim, você está falando e está assim, ó. A boca aberta. Fulano, estou aqui, professora. Pode estar fisicamente. Então, há alunos, há discípulos distraídos, são aqueles que encarnam. Abre o olho de manhã, passa o dia todinho, fecha o olho de noite. Abre o olho de manhã, passa o dia todinho, fecha o olho de noite. Abre o olho de manhã, 80, 70 anos. Sem estar atento às aulas, ao aprendizado. São os alunos distraídos. São aqueles que frequentam, mas aproveitam muito pouco. São aqueles que encarnam, às vezes 80 anos, mas aproveitam muito pouco da encarnação. Será que nós somos alunos distraídos? Discípulos distraídos? Será que nós somos os alunos, os discípulos enganadores? Que é aquele que faz de conta que está prestando atenção na aula, mas na hora da prova ele puxa lá um pedacinho. Né? Faz de conta que gosta do professor, quer carregar a bolsa do professor, o apagador. Né? São os enganadores. Eles representam muito mais que são alunos do que são realmente bons alunos. Né? Isso, na época de Jesus, Jesus falava, é o farisaísmo. Né? Eles são enganadores, eles representam. Será que eu sou esse aluno, esse discípulo, que faço de conta que sigo a Jesus, mas não sigo mesmo? Sigo, mas não sigo muito. Né? Como é que eu sou? Sou esse discípulo enganador? Que são os fariseus atuais. Será que nós somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus? Ele é o mestre e nós somos os discípulos rebeldes? Porque também tem discípulo rebelde. Porque meu Deus me esqueceu. Né? São os alunos rebeldes, são aqueles que na sala, eles procuram tumultuar o que ele pode fazer. Normalmente, eles cultivam, eles cultuam paixões desordenadas. Você calcula, você tem 3 alunos, às vezes 2 alunos numa sala com paixão desordenada, já tem coisa aberta para você fazer, para te atrapalhar. Né? Então, são discípulos rebeldes que muitas vezes tumultuam a encarnação deles próprios e muitas vezes arrastam os outros com eles. Que seriam alguns espíritos obsessores. Né? Às vezes são líderes negativos e às vezes arrastam algumas pessoas com eles. Esses são os discípulos. Jesus, o mestre, são os discípulos rebeldes que se negam a fazer aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer. Né? E eu, para não ficar muito complicado, eu botei agora Jesus, o mestre, e os discípulos dispostos ao aprendizado. E a gente começou o nosso estudo de hoje falando exatamente isso. Vocês são os dispostos ao aprendizado, que venceram a chuva, que você falou, né?
para estarem aqui. Não estão em casa vendo, vale a pena ver de novo, que não valeu nem a primeira vez, a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, né? Dispostos ao aprendizado. São aqueles que conseguem discernir a vida verdadeira. Percebem que isso aqui é uma passagem. Eles entendem a vida verdadeira, entendem a diferença entre a vida material, que é necessária, é na matéria que nós vamos dominar a matéria, ela é necessária, mas ela não é a principal. A principal é a vida do espírito. Nós estamos na matéria para educar o nosso espírito. Então, esses alunos dispostos ao aprendizado são aqueles que conseguem entender qual é o objetivo encarnatório. E eles vão fazer sempre, sempre com o maior esforço a parte que lhe cabe na obra da criação, qualquer que seja a profissão deles, né? Então, quando é que, enfim, nós vamos aprender com o nosso Cristo, com o nosso Jesus, que veio pessoalmente nos dar esse exemplo, né? Quando nós interiorizarmos a palavra do Cristo nas nossas ações. Porque na nossa memória é facilzinho. Tem gente até que fala, em Mateus, capítulo não sei o que, em Lucas, eu acho lindo. Mas não é esse o objetivo. Quando é que nós vamos interiorizar a palavra do Cristo nas nossas ações? Não é nas nossas palavras, nas nossas ações. Nesse momento, realmente, nós estaremos dizendo que somos discípulos dispostos ao aprendizado. Eu quero recomendar, antes da gente terminar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, item 3, quando fala o homem de bem. Para a gente ter noção do quanto nós precisamos exercitar para um dia nos tornarmos homens de bem. Aquilo ali, ele até fala, não está tudo listado ali, mas ali estão as principais situações onde a gente pode se espelhar para se tornar um homem de bem. E quero recomendar a última questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 1019, onde Kardec pergunta assim aos espíritos: algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? 2000 anos. Vai depender de quem? Olha, vou até falar baixinho. Tem gente que acredita que Jesus vem até de novo. Será que vai esperar Jesus vir de novo? Será que não está suficiente tudo que ele fez, não, para a gente poder aprender? Então, algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. O maior número de encarnados forem bons do que maus. Ele coloca assim. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Onde não tem amor e não tem justiça, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Ele coloca aqui. É através do progresso moral e através da prática das leis de Deus, que a gente sabe, Jesus resumiu para 2 só, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não deixarão a terra enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós vibrarmos na faixa do ódio, do rancor, a gente vai ter problema. Então, eu vou pedir que vocês continuem a ler a resposta em casa, né? Que diz que a transformação da humanidade foi predita e nós nos aproximamos desse momento. A gente viu aqui quando Jesus fala isso, né? E eu quero terminar com uma página que eu já li, está tão... Olha, já li aqui 800 trilhões de vezes, 800 trilhões e uma, que eu vou ler agora, que é do livro O Espírito da Verdade. E o nome da lição é a primeira lição do livro, Problemas do Mundo. Todo mundo já lembra que eu já li isso aqui 500 vezes. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Fosse assim, né? O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Fulano tem não sei quantos acres, não sei quantos... E está querendo mais. O espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura de opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Senão não tinha crime de colarinho branco, né? O problema da cultura da inteligência não resolve, a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias.
inclusive entre os alunos rebeldes, né? O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Quando uma pessoa está desesperada, não dê nenhuma teoria para ela, porque não tem. A teoria jamais vai resolver o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. É só olhar o jornal, né? Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria. Quanto mais ignorante, mais miséria. Miséria, porque miséria de conhecimento não conhece, miséria de moralidade, né? Então, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão de você encher malas de dinheiro, que vai servir para quê aquilo? Né? Então, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do orgulho que promove a guerra, cuidado lá com o topete laranja e o outro lá, né? Para anular o verme do desespero que promove a loucura. Há pessoas, eu não sei se já repararam quantas pessoas estão falando na rua sozinhas, desesperadas. Né? Muita gente mesmo. Então, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, para remover o charque do crime que carrega o infortúnio, o crime traz infortúnio para quem comete, para quem sofre e para quem sabe que houve o crime. Né? Então, para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita, que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção, pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, que proclamemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há salvação. Que Jesus nos ampare a todos, que possamos entender o projeto divino para a humanidade, que Deus tem para a humanidade, enviando primeiro Moisés, enviando Jesus e enviando o Espiritismo, a doutrina espírita, que será estudada na semana que vem. Não faltem, porque é importantíssimo para a gente ver este planejamento divino para a humanidade. Estudemos a doutrina espírita, nós estamos terminando o ano, inscrevam-se, estudem para entender a doutrina espírita. Não é tem que estudar. Preste atenção que estudando você entende melhor. A gente leu aqui que a ignorância é uma das maiores dificuldades que o ser humano pode ter. Muita paz, que Jesus nos ampare a todos. Agradecemos imensamente a nossa querida Rosemaria e com certeza valeu o nosso esforço de aqui estarmos. Aprendemos bastante, não é? Então agora vamos à nossa segunda parte com a nossa querida Hortência. Nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, é a página 337, a lição é 162, que nos diz da a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. Paulo, Coríntios. E nos diz Emmanuel: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mães instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia, com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais.
A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. E agora, meus irmãos, nós convidamos os nossos irmãos médios que lentamente estarão se locomovendo até junto de cada um de vocês. Que possamos, nesses momentos, acalmarmos as nossas mentes, pacificarmos os nossos espíritos, elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos à figura doce de Jesus, ao estudo que a nossa irmã realizou aqui, nos dando a certeza do seu amor grandioso por cada um de nós, nos mostrando a diretriz do bem proceder, para que sejamos felizes com toda certeza, para que nos tornemos discípulos reais do seu Evangelho. Então, nós vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece, juntos com os nossos amigos espirituais. E assim possamos dizer: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, rogando as bênçãos para os nossos espíritos necessitados. Pacifica-nos, Senhor, através dos nossos irmãos médios. Que possamos, Senhor, aproveitarmos da melhor maneira todas essas vibrações de amor e paz que os amigos espirituais aqui se encontram para nos ofertarem com todo o amor. Em teu nome, Senhor, damos por início o momento dos passes. Graças a Deus. Que nesse momento do passe possamos perceber a vibração harmoniosa, generosa do coração do Senhor Jesus, se fazendo presente através dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos ampara. Emmanuel nos convida a pensar em torno da colocação de Paulo lá em Coríntios sobre a caridade, que jamais se acaba, porque a caridade é o meio pelo qual podemos exercitar o amor em nós. Emmanuel vem nos chamando a atenção para que estejamos atentos na nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada, que durante as questões mais simples da nossa existência, lá no nosso trabalho material, nas nossas, aquilo que a gente vai realizando no nosso lar, junto à família, se não estivermos atentos a uma conduta edificante, a uma conduta onde apenas valorizemos apenas as questões materiais, iremos deixando de exercitar o amor em nossas vidas e de aproveitar as oportunidades que temos. Emmanuel coloca para nós que no lar, quando não buscamos os laços de verdadeira afinidade espiritual, quando não buscamos estreitar esses laços através da tolerância, da paciência, do equilíbrio, deixamos de aproveitar a oportunidade de exercitar o amor em nossas vidas.
E como mesmo ouvimos na noite de hoje, Jesus veio nos orientar sobre a necessidade de exercitarmos o amor, porque o amor é a luz inextinguível, como coloca para nós Emmanuel. Não acaba, não tem fim e cobre a multidão de pecados. Não foi assim que o Senhor Jesus nos colocou? Mas para isso, meus irmãos, é como Emmanuel vem nos alertando na lição de hoje. Se ficarmos apenas envolvidos na nossa postura, sem estarmos atentos se estamos sendo justos, se estamos tendo sabedoria nas questões junto ao nosso próximo, se estamos apenas fazendo jus à posição social que estamos naquele momento, e Emmanuel nos alerta que posição social é um jogo transitório, deixaremos de aproveitar a oportunidade de exercitar o amor em nossas vidas. Emmanuel coloca para nós aqui como as emoções da esfera física são como chama de uma vela que pode se apagar a qualquer momento. A mocidade do corpo denso é uma floração passageira. Fama, popularidade são processos que acabam se tornando até tortura incessante em nossa existência. E nós, muitas das vezes, pela nossa fragilidade, pela falta de entendimento, pela nossa infantilidade mesmo, em muitos momentos, nos envolvemos com essas ilusões da vida material, deixando escapar por entre os dedos a oportunidade de exercitar esta luz que nunca se acaba. E Emmanuel vem aqui nos alertando que a caridade que não se acaba jamais, que esse amor que é luz inextinguível, é a forma de sermos felizes, porque o bem é nosso advogado em qualquer lugar onde estivermos. O bem, o melhor que desejamos para o outro, reflete em nós primeiro, passa por nós primeiro. Por isso, Emmanuel nos convida o tempo todo para que, através do amor, nos elevemos e nos aprimoremos, colaborando para a melhora do nosso mundo também. Que Jesus abençoe os nossos corações com muita paz. E agora, meus irmãos, nós ouviremos a mensagem do plano espiritual. Vamos acalmarmos-nos e vibrarmos com o nosso irmão Luiz. Graças a Deus, caros filhos. Que Jesus Cristo os abençoe a todos. Jesus é a luz do mundo. Por ele, as vibrações amorosas de Deus são canalizadas e irradiadas para todo este planeta. Embora todas as imperfeições existentes, as inferioridades e as catástrofes existentes no planeta, Jesus mantém a sua sustentação, o seu amparo, a sua proteção divina, contendo os excessos e demonstrando que, acima de tudo, o amor de Deus se faz presente em todos os instantes de nossas vidas. Se, por um momento que seja, essa vigilância desaparecer, o planeta irá se implodir, visto que a gama de inferioridade e de vibrações negativas consomem energia sobremaneira, fazendo com que a densidade da atmosfera espiritual cresça. Entretanto,
Jesus está vigilante o tempo todo, demonstrando o seu amor, a sua proteção, o seu amparo. E disto temos visto ao longo desses milênios tantas lutas e tantas dores que acontecem, e através dos desencarnes individuais, coletivos, simples ou violentos, os espíritos retornam à pátria espiritual. E por Jesus, de uma maneira ou de outra, são amparados e, na medida do esclarecimento, há um processo de burilamento, de entendimento, de pacificação, que ao retornarem ao seio do planeta, a compreensão se faz presente. Dirão vocês que ainda há uma lentidão grande para que esse processo esteja sendo executado, para se chegar ao verdadeiro ponto de equilíbrio desejado. No entanto, este é o caminho pelo qual foi adotado pelo processo de evolução do planeta, aonde cada criatura precisa aprender a caminhar com seus próprios pés, a dar o seu próprio testemunho, a oferecer as suas próprias mãos para ajudar o seu próximo. Portanto, a aprender a amar. E somente o amor que irá fazer com que toda a vibração deste planeta esteja realmente em plena sintonia com o coração de Jesus e com a divindade excelsa. Portanto, caros filhos, fazemos parte de um grande planejamento divino, cuja a presença de Jesus se faz presente o tempo todo. Reclamamos, brigamos, discutimos, nos entristecemos, mas Jesus está ali presente. Busquemos este nosso querido Mestre, que há de sempre nos guiar para o caminho do bem. Quer pelo estudo, pela leitura, quer por sua presença amiga, quer por sua misericórdia, quer pela presença de tantos e tantos benfeitores e amigos espirituais, Jesus se faz presente através dessa corrente de amor e de paz, de serenidade e de ensino. Portanto, oremos sempre ao buscar a este coração generoso. Oremos sempre para pedir, sim, mas também para oferecer um pouco de amor já conquistado em nosso processo de evolução, para que, ao mesmo tempo que peçamos, possamos também oferecer. E ao receber, possamos também doar e fazer parte integrante dessa corrente de amor existente em nosso planeta. Um abraço do Herman e que Deus ampare e proteja a todos vocês, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, vamos agradecer juntos ao nosso querido amigo Jesus. Querido amigo, fonte de luz e de amor. Só nos resta agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos estudando, vivenciando, aprendendo e recebendo, Senhor, as bênçãos do Teu amor. Sê conosco, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem. Abençoe todos aqueles espíritos ligados a cada um de nós, encarnados e desencarnados. E em Teu nome, Senhor, em nome desses amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrado mais uma reunião de estudos em nossa casa.
muita paz. Sigamos com Deus.